Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tema de hoje é por que o marketing pode fazer você viver da psicologia? E eu vou te dar hoje a pílula, a receita, a pílula, para você já colocar de imediato da autoridade instantânea. Fica comigo hoje durante toda a live, que você vai entender sobre marketing, você vai entender sobre o que o marketing pode fazer para você viver da psicologia, e eu vou te dar a pílula da autoridade instantânea. Vamos lá, então. O que é marketing? Primeiro, alinhando aqui os conceitos, marketing é o movimento de conectar pessoas a produtos e serviços. Existem demandas da sociedade e, por meio do marketing, e aí trazendo para o nosso português do marketing, existe uma necessidade de suprir demandas, ok? Por que a psicologia existe? Porque existem demandas para o nosso serviço, para o serviço do psicólogo. E aí existe essa profissão que vem para suprir essas demandas. E antigamente, hoje nós usamos a internet. Fica aqui comigo, viu, Célia? Eu vou te ensinar como começar. E parabéns por ser recém-formada, nova colega de profissão, bem-vinda à psicologia. E antigamente, eu não sei a idade de vocês aqui, não sei, mas vamos lá. Antigamente, quando alguém procurava um produto ou um serviço, ela tinha como referência, ou como alguns referenciais, alguns influenciadores. Alguns influenciadores. Por exemplo, a TV era um grande influenciador, grandes marcas, e até hoje, né, grandes marcas fazem anúncio em horários nobres da televisão. Lá atrás, né, quem é que lembra da lista telefônica, das páginas amarelas, das amarelinhas? Quem é dessa época? Coloca aí. Estou revelando aqui a minha idade para vocês. Antigamente, as pessoas procuravam nos anúncios da lista telefônica. E era uma grande fonte de pesquisa a lista telefônica. Nós conseguíamos acessar produtos e serviços por meio das listas telefônicas. Então, existia a TV, só que não era para todo mundo, nem todo mundo conseguia fazer uma propaganda, um comercial na TV. Isso era para grandes empresas. Nós tínhamos aí a lista telefônica. Quem não conseguia fazer a divulgação na televisão, ia para a lista telefônica. E existia também um grande influenciador, um grande agente de marketing, que é a indicação, a propaganda boca a boca. Quem aqui já ouviu falar na propaganda, no marketing boca a boca? Quem aqui já ouviu essa expressão? E aí, existia as indicações, que tinha um grande poder de conversão. Quando eu falo conversão, é o que acontece entre a pessoa olhar o seu anúncio, olhar a sua propaganda, ou receber uma indicação e fazer o agendamento com você. Então, quando eu chamo conversão, é o agendamento ali consolidado. E aí, existe também outdoor, né? Quem já viu aí na cidade de vocês, normalmente para fazer a propaganda numa mídia local, né, de empresas locais ou de grandes empresas, pessoas também anunciam no outdoor. E é interessante que o comportamento mudou. O comportamento das pessoas, ele mudou. E aquele modelo de anúncio, ele foi sendo, de propaganda, de divulgação, ele foi sendo modificado pelas demandas, modificado pelas tecnologias, o comportamento mudou, nós mudamos. Antigamente, quando eu queria procurar um produto ou um serviço, eu consultava a lista telefônica. É, isso mesmo, eu consultava a lista telefônica. Agora, quando eu preciso fazer alguma consulta, onde que eu procuro as informações? Quem aqui arrisca? Quem aqui dá um palpite? Antigamente eu procurava na lista telefônica. Hoje, quando eu preciso procurar um produto ou um serviço,
para onde que eu vou? Eu vou para o Google, eu vou para a internet. Por quê? Porque antigamente a ferramenta que existia era a lista telefônica, era o papel, era ali o material. Hoje em dia, eu queria a informação que estava na lista, mas hoje em dia, essa informação, ela está disponível na internet. E hoje em dia, a internet está disponível em qualquer dispositivo eletrônico, em qualquer smartphone. Ela está ali disponível, com velocidade, com facilidade e à minha disposição. E é interessante que aqui em Brasília, no aeroporto, assim que a gente vai entrar ali para ir para os portões, tem um outdoor gigantesco que vai do chão até o teto. E ali ficam passando algumas propagandas, né? E é interessante que eu estava ali passando um dia e aí eu vi aquela tela gigante. Quando eu era criança, aquela tela provavelmente chamaria muito a minha atenção. Por quê? Porque era uma coisa nova. Hoje em dia, aquela tela, ela não provoca muita atenção. Por quê? Porque existe concorrência. Enquanto tem aquela tela, aquele painel, aquele display gigantesco, onde que está a atenção das pessoas? Será que as pessoas estão olhando para aquele display, para aquela tela? Me surpreendeu isso? Não. Porque hoje em dia, cada pessoa tem a sua própria tela. Interessante isso, né? E eu comecei a observar o comportamento das pessoas ali no aeroporto. As pessoas ali sentadas, as pessoas andando, e quase todo mundo com o telefone na mão. Incrível, né? Hoje em dia, por que as pessoas não prestam mais tanta atenção nas outras telas? Porque cada pessoa tem a sua própria tela. Quem aqui tem a sua própria tela? Coloca aqui nos comentários. Você tem o celular? Você usa o celular para buscar informação? A internet, antigamente, ela era privativa às casas, a internet fixa, né? Quem aqui é da época da conexão de escada? Não existia a internet tão acessível igual ela é hoje. A internet, ela tem algumas funções. A internet, ela serve para levar informação, a internet serve para distração e a internet serve para conexão. Então, informação, distração e conexão. Quando as pessoas estão no aeroporto, voltando aqui ao exemplo, as pessoas estão ali, às vezes, buscando a informação, informação do voo, informação do que vão fazer no destino, informação do tempo, informação, às vezes, do trabalho, às vezes tem muita gente ali trabalhando, se distraindo para passar o tempo enquanto o voo não chega. As pessoas estão ali, se informando, se distraindo e se conectando. E por que a internet existe? Por que as pessoas estão ali? Por que as pessoas estão buscando isso? As pessoas estão buscando entretenimento, as pessoas estão buscando conteúdo, as pessoas estão passando mensagem nos grupos da família, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de trabalho, as pessoas estão buscando conexão nos aplicativos de relacionamento, né, no Tinder, no Happn. As pessoas estão ali buscando conexão, distração e informação. E a internet, ela cresce, e ela cresce, e ela cresce cada vez mais, e cada vez mais tem mais necessidade de informação, de distração, de conexão, porque ela vende. A internet vende. E nós compramos, nós levamos opiniões, nós interagimos. Hoje nós precisamos da internet. E enquanto nós precisamos da internet, a internet vende. E existe uma guerra pela atenção do consumidor. Nesse exato momento, existe uma guerra. Eu estou aqui com a sua atenção. E isso é precioso, porque enquanto eu estou aqui com a sua atenção, eu estou tirando a sua atenção de outras coisas. E existe uma guerra pela atenção do consumidor. Já tinha parado para pensar nisso? Se você baixa um aplicativo, normalmente esse aplicativo ele vai ficar te mostrando
várias outras coisas, outros aplicativos, uma versão paga, conteúdo, propaganda. Olha que interessante. Você às vezes baixa um aplicativo e está sendo ali bombardeado com pop-ups, com anúncio, com propaganda o tempo todo. Às vezes você está jogando, eu gosto de jogar paciência, tá? Pronto, falei. Eu gosto de jogar paciência. Então, todos os dias eu resolvo ali um desafio diário do joguinho lá de paciência aqui do meu celular. E enquanto eu jogo, ele fica ali, ó, pá, propaganda, propaganda, propaganda. E a internet, ela tem inteligência. Então, a internet, ela pega aquilo que você pesquisou, aquilo que você falou, uma pesquisa que você fez, ela vai salvando essas informações para te mostrar aquilo que você está procurando. Faz sentido para vocês isso? É interessante que às vezes eu estou falando, conversando, e de repente aparece no meu celular uma sugestão de conteúdo ou uma sugestão ou uma propaganda de alguma coisa que eu falei. É muito interessante. Isso é o quê? Isso é inteligência da internet. E tudo isso porque empresas, pessoas estão buscando a atenção do consumidor para entender o comportamento do consumidor. É o algoritmo, tentando descobrir não só o que eu gosto, mas quais são os nossos interesses e colocando isso ali para mim. E olha, eu vou ser muito sincera, tem hora que me incomoda, mas tem hora que eu gosto. E pegando aqui, por exemplo, o meu joguinho de paciência, eu tô lá resolvendo a minha paciência e às vezes aparece lá, pá, a marca de roupa que eu compro, promoção. Eu vou lá e clico. Ou às vezes eu estou usando um aplicativo que é bom, que é do meu interesse, mas que me bombardeia de propaganda. O que, que eu faço? Eu vou lá e compro a versão sem propaganda. Por que eu estou contando isso aqui para vocês? Porque existe uma lógica no marketing de conteúdo. Qual é a lógica? Você produz conteúdos, você retém a atenção do seu público ideal, do seu avatar, dentro de um nicho específico, e aí você se torna a autoridade, ou você pode se tornar autoridade, despertando a consciência ou o desejo pelo seu produto ou serviço. Essa é a lógica do marketing de conteúdo. Por que eu estou falando do marketing de conteúdo? Porque olha o trabalho todo que as pessoas têm para criar autoridade. Hoje eu vou te dar a pílula instantânea da autoridade, para você não ter mais que ficar postando conteúdo se você não quiser. O marketing de conteúdo tem todo esse movimento para você despertar a consciência ou despertar o desejo no seu avatar. E isso leva tempo, consistência. Por que leva tempo? Porque você tem que produzir muito conteúdo para você conseguir chamar a atenção e para você conseguir esse nível de autoridade. E por que eu estou aqui, né, falando sobre isso? Porque eu descobri um outro jeito. Eu vi que você não precisa fazer conteúdo para virar autoridade. E eu estou aqui para mostrar que você tem opção. Eu estou aqui para mostrar para você que você tem opção, que você não precisa disso. Eu quero que você tenha escolha, que você não vá para o marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo é quase que vender a alma. Aline, mas por que você está aí? Bom, eu tenho uma causa, né? Eu tenho uma causa. Se seu interesse é só atrair pacientes, você não precisa. Agora, você também tem uma causa ótima, eu não sou contra marketing de conteúdo. Só que leva tempo, demanda muito tempo, às vezes demanda equipe para postagem, para edição. Eu tenho equipe para isso. E às vezes você não dispõe desse tempo. E o tempo, não só o tempo de produzir conteúdo, mas o tempo que vai levar para você ter resultados.
Então, o marketing de conteúdo, ele não é instantâneo. Ele demanda tempo. E eu quero que você tenha escolha. Você pode entrar na guerra e lutar pela atenção do seu possível paciente ou cliente, ou você pode ter o seu paciente sem entrar na guerra. Em outras palavras, você pode entrar para a produção do conteúdo, para o marketing de conteúdo, ou você pode atrair pacientes ficando visível, bem posicionada, bem posicionado e acessível. Talvez vocês não tenham entendido ainda. Por que que eu estou falando aqui é um diferencial? Quando eu falo que você não precisa se expor nas redes sociais, na verdade eu estou indo muito além disso. Eu quero te mostrar que existe uma oportunidade. Eu acabei de falar que no marketing de conteúdo, você precisa aumentar a consciência ou despertar o desejo e construir a sua autoridade. Eu descobri como fazer o marketing trabalhar para mim e não eu para o marketing. É incrível isso. Usando 2 princípios. Lembra que eu falei lá atrás do marketing boca a boca? Vamos pensar aqui, vamos pegar aqui um serviço. Mulheres. Às vezes você está procurando a indicação de alguém que faz design de sobrancelha, por exemplo. Normalmente, qual o caminho que você usa? Indicação. Às vezes você vê uma amiga que está sempre com a sobrancelha bem feita e se pergunta, amiga, onde que você fez? Algumas pessoas vão procurar no Instagram para ver o trabalho. Algumas outras pessoas vão procurar alguma empresa que faz isso, algum centro de estética e tal. Mas, normalmente, a informação que mais tem peso é da indicação. A propaganda boca a boca, ela é muito forte ainda para alguns tipos de serviço, incluindo o nosso. Mas, Aline, agora eu vou ter que fazer o quê? Propaganda boca a boca? Não. Não, porque só na propaganda boca a boca você fica dependendo de outras pessoas te indicarem e aí você não tem controle. Mas eu quero que você pare aqui um pouquinho e pense em qual é o princípio, qual é o peso da propaganda boca a boca. A força e a confiança que você tem na opinião das outras pessoas. Está fazendo sentido ou está confuso? Me conta aqui nos comentários. Se conecta aqui comigo. Como que a gente faz o marketing trabalhar para a gente? Usando esses 2 princípios. O princípio do marketing boca a boca, que é equivalente à indicação, mas não qualquer indicação, tem que ser uma indicação que tenha força. Como é que faz para uma indicação ter força? Alguém precisa ter passado pela experiência. E aqui no caso, o nosso paciente que foi atendido por você, que foi atendido por mim. Qual outro princípio? Posicionamento. Você precisa ficar bem posicionado para as pessoas que têm o desejo, a consciência ou a necessidade, ou seja, as pessoas que já estão procurando por psicólogo, ou procurando alívio para aquela dor, para aquele processo, para aquilo que está incomodando. Imagina que nesse exato momento, milhares de pessoas precisam de psicólogos. Milhares de pessoas de pessoas precisam de psicólogo. A lógica do marketing de conteúdo é você fazer com que as pessoas percebam que precisam de um psicólogo. Só que enquanto acontece isso, tem pessoas que já estão precisando. Por isso que com o marketing que eu ensino, o resultado costuma ser mais rápido, porque você vai mostrar o seu serviço para a pessoa que já tem o desejo, a consciência e a necessidade. É incrível, né? E óbvio, e as pessoas não perceberam isso ainda. Se você estiver visível e com uma reputação favorável, forte, consistente, você vai ter pacientes querendo ser atendidos por você.
Em 2018, eu estava precisando atrair pacientes e eu comecei a usar as estratégias que eu ia pesquisando, que eu ia vendo as pessoas fazendo, e eu comecei a reproduzir ali para ver se eu conseguia também, né? Eu pensava, estão fazendo, achismo e senso comum. Mas eu pensava assim, se estão fazendo é porque dá certo, então vou fazer também. Eu estava ali bem Maria vai com as outras, copiando e reproduzindo, sem pensar na ocasião. E aí, em 2018, eu comecei a postar nas redes sociais, no Facebook, principalmente. O Instagram não estava com o público de hoje, não era desse jeito. E aí, eu comecei a publicar no Facebook. Eu estava distribuindo cartões de visita. Eu estava falando, comecei a falar para as pessoas que eu conhecia, que eu estava atendendo. Só que a minha agenda ainda estava vazia, estava longe de ter o volume que eu precisava. Então, ela estava vazia e instável. E isso me tirava o sono. Quem aqui já ficou preocupado por não ter pacientes, não ter quem atender, sabe o que eu estou falando. Eu pensava, caramba, o que eu vou fazer para encher minha agenda? E aí, em 2018, eu comecei a pesquisar estratégias, porque eu não podia ficar com a agenda vazia. Eu tinha que pagar minhas contas, eu tinha que pagar o colégio do meu filho, eu tinha que fazer dar certo. Só tinha essa alternativa. Eu queria ajudar pessoas, eu estava me esforçando muito, só que eu não tinha ainda uma forma correta para fazer isso. E aí, eu estava distribuindo os cartões, falando para os conhecidos que eu estava atendendo, só que eu não tinha controle de quando as pessoas iriam achar o meu cartão, ou de quando eu seria indicada e de quando os pacientes chegariam até mim. E eu não sabia quando que eu ia ter pacientes. Isso me dava muita insegurança, muita insegurança. Eu tinha muito medo de não conseguir. E aí, eu ficava naquela angústia, sem saber como que eu ia pagar minhas contas. Eu não sei se vocês já sabem minha história, mas em 2017 eu me formei. 2017 eu me formei. 2018 eu fui demitida do meu emprego, perdi a minha estabilidade no emprego. E hoje foi a melhor coisa que me aconteceu, tá? Quem não conhece vai me conhecer lá mais na semana Mão na Massa. E aí, eu estava desempregada, trabalhando numa clínica, recebendo menos de R$ 1.000 por mês, e naquela insegurança ainda, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu vou precisar de um emprego fixo? Como é que eu vou fazer para atrair pacientes? Aquela angústia, aquela falta ali de dinheiro, uma luta. E aí, eu comecei a pesquisar sobre marketing. E eu comecei a postar nas redes sociais, em comunidades, em grupos do Facebook, fiz a minha página profissional e comecei a fazer o meu marketing. E aí eu comecei a observar uma coisa importante, tá? Sempre que alguém procurar por você, é importante que você tenha suas métricas. E o que são métricas? São as informações sobre o seu próprio negócio. E sempre que alguém me procurava, você é psicólogo, você atende? Sempre que me procuravam, e até hoje, sempre que me procuram, eu pergunto, como que você me encontrou? Se foi indicação, quem que me indicou? E sempre que a pessoa fala que foi indicação, eu agradeço para a pessoa que me indicou a indicação que ela fez. E aí eu perguntava sempre, isso é regra, tá? Regra. Isso é regra. Sempre que as pessoas ligarem para você, você precisa ter as suas métricas de qual estratégia de marketing está dando resultado. Se tem alguém, às vezes eu recebo indicação de pessoas que eu não conheço. É interessante isso. E aí eu vou pesquisar quem é a pessoa que me indicou. E talvez estreitar aí fazer uma aproximação mesmo dessa pessoa. E aí sempre é regra, sempre pergunta quem te indicou. Por quê? Porque você precisa ter a métrica e saber qual estratégia de marketing está funcionando. E aí eu perguntava para a pessoa, você é psicóloga? Qual o valor da sua sessão? Qual é o preço? Eu perguntava, como é que você me encontrou? Foi a indicação?
E aí eu comecei a observar que sempre a resposta era por indicação ou pelo Google. E aí eu ficava pensando, nossa, estou postando aqui, pus na comunidade, fiz um anúncio patrocinado lá no Facebook, mas sempre era indicação e Google. Ah, uma pessoa, sei lá, te indicou, falou que você atendia, e isso foi me chamando a atenção. E foi observando isso que eu comecei a melhorar o meu posicionamento onde? No Google. No Google. E foi aí que eu cheguei na minha estratégia de marketing. Eu uni a indicação, lembrando que o boca a boca, ele tem peso, ele tem força de conversão. Eu uni a indicação, o boca a boca, a ideia, o conceito da indicação com o Google. Olha que interessante. Eu peguei, peraí, se eu pego a força que tem uma indicação com o potencial de divulgação do Google, é isso que está dando certo, então é isso que eu tenho que melhorar. E foi aí que eu cheguei no meu método de posicionamento, usando marketing de posicionamento. E isso faz com que eu tenha pacientes novos sempre, sempre, sempre. Toda semana, pacientes acabam me procurando. E é isso que eu ensino. E é isso com que faz que psicólogos fiquem visíveis, acessíveis para um público que já está procurando pelo serviço de psicólogo. E eu sei que quando eu falo isso, às vezes, né, vem aquelas vozinhas. O que são as vozinhas, Aline? São pensamentos, são ideias que você pode ter sobre marketing, por exemplo. Quer ver uma ideia que é comum? Ah, Aline, mas eu não sei nada sobre marketing. Ou uma outra ideia, deve ser difícil, deve ser difícil. Outra ideia muito forte na nossa profissão. Muitos colegas pensam ainda, nós estamos em 2021, e muitos colegas ainda pensam que não podem fazer a divulgação. Muitos colegas, nós estamos em 2021, e muitos colegas acham que não pode divulgar, muitos colegas ainda têm medo do conselho, e nós precisamos quebrar esse medo do conselho. Nós podemos divulgar o nosso trabalho, desde que seguindo as orientações do nosso código de ética, simples assim. Nós podemos divulgar. Só que muitos colegas aí ficam apegados a essa vozinha de que psicólogo não pode fazer divulgação, porque você ouviu isso de um professor lá da faculdade que não pode fazer divulgação. E aí você se forma e você vai para o mercado e não divulga e não tem pacientes e quebra. Assim como o professor que quebrou também lá por não fazer a divulgação. E muitas pessoas acabam, às vezes, fazendo a divulgação do trabalho de um jeito que não gera resultado. Muitas pessoas, às vezes, elas querem que pacientes apareçam, ela quer que a agenda fique cheia, mas acaba não fazendo a divulgação. E se você não divulga, você não vai ter resultado. É interessante que na avaliação diagnóstica que eu faço com os alunos do meu curso, do programa RVRF, tem uma pergunta que ela é assim: qual estratégia de divulgação você utiliza? E aí, quando eu vou olhar questionário por questionário, a resposta dos meus alunos, né? Assim que os alunos entram para o programa RVRF, para o curso, eu faço essa avaliação e depois eu marco uma supervisão individual e vou conversar com o meu aluno. E é interessante que eu tenho uma aluna que ela já quebrou, já tinha quebrado algumas vezes. E ela já estava desiludida, ela entrou para o curso como a última tentativa de fazer dar certo viver da psicologia. E aí, perguntando para os alunos, né? Ah, qual estratégia você utiliza? Ah, boca a boca. Ah, eu posto alguma coisa. E uma aluna falou assim: eu nunca usei estratégia de divulgação. Ela falou desse jeito para mim: Aline, eu comecei atendendo convênios. Porque eu pensava que atendendo convênios eu ficaria conhecida. E aí as pessoas iam começar a me indicar. Quem aqui já pensou isso? Porque esse pode ser o pensamento de muitos de vocês que não fazem o marketing
e que às vezes começam atendendo por convênios, pensando, atendendo convênio, eu vou ficar conhecida. Só que você vai ficar conhecida como? Para quem? Vai ficar conhecida para o convênio, para as pessoas que utilizam convênio. E existe uma ideia, um conceito que chama percepção de valor. A maior parte das pessoas utilizam a percepção do valor para a tomada de decisão. Muitas pessoas dão muito mais credibilidade para o psicólogo particular, atribuindo ao psicólogo particular que ele é bom e ao psicólogo de convênio que ele é ruim. Então, as indicações de psicólogo de convênio, normalmente ela vem com ressalva. E cá para nós, o psicólogo que só atende convênio tem muita dificuldade de viver da psicologia e de investir na própria carreira. Como é que eu sei? Porque eu já atendi convênios e tinha sessões de convênio que eu recebia menos de R$ 20. Como é que eu investi na minha carreira desse jeito? E aí, conversando com essa aluna, eu falei, você nunca fez estratégia de divulgação? Ela, não. E aí, nós fomos fazer a técnica que eu ensinei ontem para vocês. Quem lembra da técnica que eu ensinei ontem? Coloca aí o nome da técnica, eu quero ver quem lembra da técnica que eu ensinei ontem. Fiz ali a técnica com a minha aluna, e aí nós resolvemos ali, decidimos e fizemos ali a estratégia de divulgação dela, e hoje ela tem pacientes procurando ela toda semana. Toda semana. Quem está aí pensando em convênio, esquece convênio. Esquece convênio. Quem quer começar utilizando essa estratégia, esquece que essa é uma estratégia péssima, péssima para quem está começando. Convênio não é estratégia de marketing. Convênio é quase que trabalho escravo. Tá? Então, assim, quem está pensando em fazer divulgação por meio de convênio, convênio não é estratégia de divulgação. Gravem isso aí. Então, qual é o jeito errado? Pessoas que não têm estratégia de divulgação ou pessoas que não têm consistência nas estratégias de divulgação. Se você posta conteúdo, se você quer utilizar o marketing de conteúdo para atrair pacientes, você tem que ter consistência. Se você não tem, você não vai atrair pacientes. Se você não tem consistência, você não vai ter resultado com marketing de conteúdo. Muitas pessoas querem o resultado, mas sem o esforço e sem o conhecimento adequado. Muitas pessoas querem o resultado, qual é o resultado? Pacientes chegando, mas muitas pessoas não fazem divulgação. E sem divulgação, você não vai ter pacientes. E se você usa o marketing de conteúdo, você pode até ter pacientes, mas isso vai levar tempo, porque produzir conteúdo demanda tempo, consistência. E se você precisa de mais velocidade, você tem que usar essa estratégia que eu estou falando aqui para vocês hoje. Usar o marketing de posicionamento com esses dois princípios, indicação e o potencial de distribuição e de confiabilidade do Google, ok? A lógica é simples. Você precisa ficar visível, acessível para as pessoas que já têm consciência que precisam de um psicólogo, ou para a pessoa que já tem consciência de que precisa de ajuda, e para as pessoas que já têm o desejo de iniciar um processo de psicoterapia. Só que não basta você ficar visível e acessível. Você precisa ficar visível e acessível com uma boa reputação. Faz sentido? Só tem uma boa reputação. Anotem essa frase aqui. Só tem uma boa reputação quem é realmente bom. Então, para você ter uma boa reputação, para você ser reconhecido como um bom psicólogo, você precisa ser um bom psicólogo. Para você ser reconhecida como uma boa psicóloga, você precisa ser uma boa psicóloga. Isso é ter integridade, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu vou te ensinar uma coisa, eu quero que você utilize essa pílula com integridade. Com integridade, com responsabilidade. Eu vou te dar uma ferramenta aqui e eu quero que você use ela com responsabilidade. Só tem uma boa reputação quem é realmente bom. Bom,
Chegou a hora, mão na massa da nossa live. Eu vou agora te ensinar. Eu vou te dar aqui algumas dicas para você criar a sua autoridade instantânea usando simbolicamente essa pílula. Ok? Vamos lá. Se você é estudante, eu quero que você, quando estiver estagiando, pegue os contatos dos pacientes que você vai atender, dos seus pacientes. Ok? Se você é estudante, você vai ter o contato do paciente que você atendeu lá na clínica escola. Tá? Regra 1 para você ter aí, para você ter a pílula, tá? Tem pré-requisitos para você executar a pílula. Então, se você é estudante, você precisa do contato dos atendimentos da clínica escola. Ok? Então, se você está aí já fazendo estágio e vai realizar atendimento, pega o contato das pessoas que você está atendendo. Ó, puxão de orelha aqui agora, viu? Se você é estudante de psicologia, você precisa, se você quer ter sucesso na profissão, você precisa fazer uma boa graduação. Você precisa estudar. Mas estudar não como aluno de ensino médio, para passar na prova do professor. Pelo amor de Deus. Você precisa estudar para aprender o conteúdo da faculdade, para você aplicar na vida profissional. Então, quem está aí no 8º semestre, 9º semestre, 10º semestre, que já está atendendo, vai pegar os contatos, ok? Já vai pegar os contatos dos pacientes. Agora, se você já é psicólogo, se você já é psicóloga, chegou a hora, mão na massa. O que você precisa? Você precisa construir a sua autoridade. Enquanto pessoas perdem muito tempo produzindo conteúdo, enquanto muitas pessoas ficam aí produzindo conteúdo para ter autoridade, se você é psicóloga, se você é psicólogo e já atendeu, você já tem a sua autoridade pronta. Você vai entrar em contato com seus pacientes por meio de mensagem, de WhatsApp. Nós estamos aqui seguindo os 2 princípios. E você vai pedir para os seus pacientes para que eles deixem a opinião deles, para que eles deixem a experiência deles, o comentário deles, e para que eles te ajudem com a sua reputação online. Simples assim. Hoje, quando as pessoas me procuram, elas normalmente me encontraram no Google, e normalmente o que faz com que elas queiram ser atendidas por mim são os comentários, as opiniões dos meus pacientes sobre o meu serviço, a experiência deles com o meu serviço. Simples assim. Se você pedir a opinião por WhatsApp dos seus pacientes, você instantaneamente constrói a sua autoridade na medida que os seus pacientes, eles vão construindo, contando a experiência e falando sobre o seu serviço. Simples assim. E aí você vai colocar essa opinião, ou o seu paciente vai colocar essa opinião na sua página, no seu perfil profissional, e as pessoas vão ter aí você como referência. Simples assim. Simples assim. Ao invés de ficar perdendo horas produzindo conteúdos, basta você pegar a experiência que seus pacientes tiveram com você e utilizar esses 2 princípios que são poderosos. Utilizar o boca a boca, que é a indicação, e essa indicação precisa estar bem posicionada para que as pessoas que estão procurando por psicólogo te encontrem e tenham você como referência.